Começando Mundo Corporativo, o fator humano, com Walter Serer. Rádio Cloud Coaching. Olá, dando sequência à nossa série sobre sucesso, sobre mundo corporativo, eu vou falar de um tema interessante e eu vou começar citando uma frase de Bill Gates, quando ele diz que o sucesso é um professor perverso. Ele seduz as pessoas inteligentes e as faz pensar que jamais irão cair. E a questão é, vida em equilíbrio, qual o segredo para uma vida plena? O que leva algumas pessoas que alcançaram tudo aquilo que um dia sonharam e acabaram se tornando pessoas extremamente insatisfeitas e frustradas com as suas realizações, com a vida que levam. Qual o segredo para uma vida plena? Existe segredo para uma vida plena? Existe segredo para a felicidade? Uma palavra tão em moda hoje. Não raro, o sucesso profissional e a acumulação de bens materiais trazem infelicidade ao invés de proporcionar o prazer tão desejado. Eu posso dizer que ao longo de minha carreira executiva, e também da minha atuação como coach mentor, eu tenho visto e tenho assistido muitos executivos e empresários vistos por todos como bem-sucedidos. Mas, por outro lado, com uma vida pessoal e uma vida afetiva totalmente arrasada e muitas vezes sem nenhuma possibilidade de corrigir o rumo que imprimiram as suas vidas. O bilionário norte-americano Warren Buffett disse certa vez: você pode ter $100 mil e ser uma pessoa infeliz. Aí você pensa, ora, se eu tiver $1 milhão, eu vou ser mais feliz. E Warren Buffett diz, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. O acúmulo de bens materiais e o dinheiro e a conta bancária não é suficiente para trazer a felicidade. Eu gosto muito também da profundidade de uma frase do filósofo Jean-Paul Sartre, quando ele diz: o homem nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo. Um exemplo recente, e que agora me veio à mente, é da empresária e estilista norte-americana Kate Spade. Kate Spade foi fundadora de uma famosa marca de carteiras e bolsas que em 2017 foi vendida à grife Coach por $2,4 bilhões. Essa mulher, a Kate Spade, chegou ao Olimpo para muitos do sucesso e da felicidade. Construiu uma marca, empreendeu um negócio, vendeu por mais de $2 bilhões, uma quantia para muitos considerada irreal e imensurável. Ocorre
que em 2018, no auge de sua vida, aos 55 anos, apenas um ano depois de ter vendido a sua empresa, ela suicidou-se. Isso é um exemplo claro, que sucesso na vida empresarial, na vida executiva, dinheiro na conta corrente não é suficiente para trazer felicidade à vida. No outro extremo, nós temos executivos e empresários que agem movidos por um propósito maior em suas vidas. Aqui talvez o melhor exemplo que se possa citar seja o de Bill Gates. Bill Gates, como vocês sabem, dedica grande parte de seu tempo e também de sua fortuna acumulada durante anos, a questões humanitárias, como saneamento, como combate à fome, como vacinação em países africanos, etc, etc, etc. Para quem ainda não viu, eu recomendo que assistam o documentário Inside Bill's Brain, onde ele mostra claramente, Bill Gates mostra claramente que ele se sente responsável por devolver à sociedade, a sociedade que o ajudou a acumular riqueza, acumular bens. Então ele se sente responsável por essa sociedade e tem um compromisso de devolver ao mundo aquilo que ele conquistou. Esse é o seu propósito, né? Então, o que a gente pode dizer sobre isso? A gente pode dizer que essa é a questão fundamental. Que pessoas que alcançaram o sucesso não são capazes de encontrar o caminho para preencher suas vidas, de maneira plena. E estas pessoas, via de regra, não têm um plano definido para o futuro e sentem-se como se caminhassem sem saber para onde estão indo, né? A gente lembra aquela famosa frase do Alice no País das Maravilhas: para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, né? Existem 3 chaves para encontrar esse caminho, para encontrar esse equilíbrio de uma vida plena. O primeiro deles, e o mais importante, é isso que faz com que encontremos esse caminho, é ter um propósito. Mas quando a gente fala em propósito, não vamos falar aquele clichê do que é bonito, o que é propósito, eu quero ter um propósito. Não. Propósito é aquela coisa que oferece uma direção e ajuda a entender o sentido da existência. Tem uma historinha que você já deve ter ouvido, né, do sujeito andando na rua, passa em frente a uma obra, vê 2 operários trabalhando na obra. Ele fica curioso para saber o que vai ser ali, o que vão edificar ali. E ele pergunta ao primeiro: o que você está fazendo? Esse primeiro, meio irritado, olha para ele e responde: você não está vendo? Eu estou aqui fazendo massa, misturando cimento com areia, água, e estou levantando paredes. Ele fala: muito bem. Aí ele pergunta para o segundo: e você, o que você está fazendo? Note, ele estava fazendo exatamente a mesma coisa. O sujeito ficou todo empertigado, com um brilho no olhar, e disse o seguinte: eu estou construindo uma catedral. O propósito é mais ou menos isso. Nós termos a exata noção do que é a nossa vida, que nós estamos construindo a nossa catedral. E esse propósito é aquilo que nos oferece uma direção, um caminho, e que nos ajuda a entender o sentido da nossa existência. Uma vez descoberto esse propósito, a segunda chave
para abrir essa porta que nos levará a uma vida plena em equilíbrio, é entender que fazemos parte de algo maior, maior do que a nossa essência. Fazemos parte de um mundo maior e de uma coisa maior e mais importante. E a terceira chave, essa tão importante quanto o propósito, é manter, alimentar e preservar o relacionamento com pessoas. Nós não somos seres isolados, nós vivemos, dependemos de pessoas, nós vivemos para pessoas e nos relacionamos todos os dias com pessoas. Tem um livro sobre sucesso, um livro muito interessante do escritor Douglas Holliday, chamado Rethinking Success. Ele fala sobre o sucesso, né? Ele elenca o sucesso, o que é sucesso e quais os caminhos e quais as ações para se chegar a esse sucesso. E ele diz o seguinte, que essas lições ou essas ações, quando aplicadas com disciplina, são de grande valia para uma vida com propósito. E essas ações são, a primeira delas, aprimore o seu autoconhecimento e entenda a sua narrativa. O autoconhecimento é a base de tudo. Nossas histórias são como mapas que nos ajudam a identificar nossas dores e a conhecer as nossas forças. E também as nossas fraquezas. Quando nós conhecemos as nossas forças, nós sabemos como aplicá-las e como utilizá-las em nosso benefício. Quando nós conhecemos as nossas fraquezas, nós entendemos a necessidade de até conviver com elas, mas de corrigir e impedir que elas nos levem a caminhos tortuosos. A segunda lição do livro e a segunda ação recomendada é a de manter e valorizar os seus relacionamentos. Por que isso? Isso porque a ausência de relações duradouras torna impossível encontrar o propósito e a viver o significado. Uma outra ação extremamente importante é fazer da gratidão parte da rotina de vida. O ato de encarar e oferecer gratidão como um hábito é o caminho mais curto para enfrentar dificuldades de uma maneira corajosa e de uma forma positiva. Outra dica e outra ação extremamente importante, ele diz o seguinte, que devemos nos livrar da maldade e devemos estar sempre dispostos a oferecer ajudas às pessoas. Pois, guardar rancor, por exemplo, não perdoar é extremamente corrosivo e resulta na incapacidade de confiar naqueles que nos cercam. Uma quinta recomendação para a ação é ter absoluta clareza do que é sucesso e do que é fracasso. Robert Dills, um dos pais da programação neurolinguística, diz o seguinte: nossos sucessos e fracassos não determinam quem nós somos. Assim, a verdadeira existência deve ser a nossa bússola que nos leva ao propósito para contribuir para um bem maior, sempre. Outra dica importante: aceitar o risco como parte da vida. Pois os covardes nunca tentam, os fracassados nunca terminam e os vencedores nunca desistem. Lembre-se sempre dessa frase, tenha essa frase no seu cotidiano. Os covardes nunca tentam, os fracassados nunca terminam
E os vencedores nunca desistem. Outra dica muito importante é harmonizar os vários aspectos da vida. É imprescindível desejar progredir, é imprescindível desejar o sucesso profissional, o sucesso como empresário, mas é preciso equilibrar essa vida profissional com a vida pessoal. E é muito, muito importante dar uma prioridade à saúde física e emocional, e desenvolver a espiritualidade. Nós podemos perder tudo. A saúde é a base, é a nossa base, é o nosso alicerce. Com a saúde a gente pode perder e pode reconquistar tudo aquilo que nós queremos na vida. A última dica, e eu acho uma dica muito legal, é a seguinte: defina o seu legado. Isso me traz na lembrança, no meu início de carreira na General Electric, que são muitos anos atrás, eu participei de um workshop, um treinamento ainda nos Estados Unidos, um workshop sobre liderança. Quando me foi solicitado que descrevesse o que as pessoas com as quais eu me importava à época escreveriam em meu obituário. E eu fiz. E pasmem, eu guardo esse pedaço de papel até hoje. E ele, de alguma forma, definiu o meu propósito, definiu os rumos da minha vida. E eu posso dizer, é preciso muita coragem para viver com um objetivo maior, ao invés de apenas satisfazer nossas necessidades individuais. Isso posto, eu posso dizer o seguinte: eu sei que não é simples e não é fácil definir a forma como nós vamos viver, essa forma alicerçada por propósito e valores. O que eu posso dizer com toda certeza é que essa existência assim pautada será mais leve, será mais gratificante e mostrará que a vida que queremos é a única que vale a pena ser vivida. Nós temos que viver a nossa vida de acordo com aquilo que queremos e não viver a vida dos outros. E só assim nós atingiremos a existência plena e o sucesso, o nosso sucesso, não o sucesso na ótica dos outros. Se você quiser saber mais, visite meu site walterserer.com.br. Se quiser falar comigo, você pode me contatar pelo WhatsApp 55 11 99 477 0553. Até a próxima. Chegamos ao final do programa Mundo Corporativo, o Fator Humano, com Walter Serer. Rádio Cloud Coaching. Se ligue! Mundo Corporativo, o Fator Humano, com Walter Serer. Sempre às terças-feiras, às 14 horas, com reprises às quartas, às 17 horas e na quinta, às 9 da manhã, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.